Oi, esse é o segundo vídeo de uma série de 2 vídeos sobre todos os 16 desfoques do Photoshop. Vamos lá? Beleza, nesse segundo vídeo a gente vai abordar o desfoque inteligente, desfoque radial, média, desfoque de campo, desfoque de íris, inclinação shift ou tilt shift, o desfoque de demarcador e o desfoque de giro. Vamos começar com desfoque inteligente. Vou aqui para o meu Yakisoba, fazer uma cópia da camada de plano de fundo, apertando Ctrl J, e aí eu vou no filtro, desfoque, e vou me deparar com desfoque inteligente cinza, porque esse é mais um desfoque onde eu preciso que a imagem esteja em 8 bits para funcionar. Então, clico em imagem, modo 8 bits. Agora sim, filtro, desfoque, desfoque inteligente. O desfoque inteligente desfoca de maneira precisa, certo? A gente tem aqui algumas características, tá? O raio é a distância em que ele procura os pixels similares para desfocar. Então, conforme eu vou aumentando aqui o raio, ele não tem nem preview. A gente tem que ver realmente nessa janelinha aqui, tá? Então, você vai aumentando o raio e ele vai vendo essa distância entre os pixels similares. O limiar, ou threshold, ele diz o quão diferente os pixels precisam ser antes de serem desfocados ou eliminados. Então, conforme eu vou aumentando aqui o limiar, você vê que ele já cada vez desfoca mais, mas sempre de uma forma diferente, preservando também as arestas. Se eu colocar o limiar no 0, ele praticamente não desfoca nada. E aí você tem a qualidade da imagem, que sempre que você pudesse colocar alta, a não ser que você esteja gravando um tutorial, mas você não vai perceber muita diferença. Nesse caso aqui eu vou usar a qualidade média. E ele tem 3 modos. O modo normal, que é esse tipo de desfoque aqui. O modo somente arestas, onde ele vai traçar linhas brancas nas arestas e preto onde não for aresta. E o sobrepor arestas, onde ele vai traçar as mesmas linhas brancas e vai deixar onde era preto, vai ter a imagem original. No momento não me vem ainda uma utilidade para esses modos, a não ser se você quiser fazer um efeito bacana. Se eu colocar aqui, por exemplo, somente arestas, clique em OK. E aí você pode fazer uma brincadeira no modo de mesclagem. Você clica aqui no modo sobrepor, fica esse efeito aí meio bizonho, antes e depois, pode brincar com a opacidade também. Você pode mudar o modo de mesclagem para escurecer, que eu acho que foi o que eu mais gostei, porque fica coloridinho, acho que ficou interessante. Ou pode mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Se você conhece uma outra utilidade para o desfoque inteligente, deixa aí nos comentários para todo mundo aprender com você. Beleza, vamos para o próximo desfoque, e para isso eu vou utilizar uma imagem do inscrito Wanderson Pereira. Eu vou falar do desfoque radial. Então eu vou aqui em filtro, desfoque, desfoque radial. E como o próprio nome diz, ele tem uma espécie de raio, né? Um desfoque mais circular. E ele tem 2 modos, o modo giro e o modo zoom. Vou aplicar os dois para você. No modo giro, ele faz uma coisa realmente circular, né? Vou aumentar um pouco essa intensidade, colocar aqui 20, aperto OK. E eu não sei se no YouTube dá para ver que as estrelas começam a fazer um movimento circular, mas para ajudar vocês, eu vou abrir uma camada aqui de níveis e vou aproximar esse ponto central mais para a esquerda. E você nota que você tem esse efeito aqui, ó, de coisas girando. As estrelas estão fazendo um círculo aí. Então, primeiro tipo de desfoque radial. O segundo tipo de desfoque radial, que é um efeito meio Star Wars. Você vai aqui em desfoque, desfoque radial. Agora você vai colocar zoom, tá? A intensidade pode ser 20. E aí você tem esse efeito aqui de universo em alta velocidade. Mais uma vez, se a gente colocar níveis, a gente consegue aproximando aqui, ó, ter esse efeito aí das estrelas. E pode ser uma boa se você quiser fazer esse tipo de efeito. Uma outra aplicação para o filtro radial é você fazer, ó, esses raios de sol com esse efeito aqui. Eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes como a gente utiliza essa técnica para fazer esse efeito dos raios de sol. Tá aparecendo no izinho acima à direita. Beleza? Vamos seguindo. O próximo desfoque, eu vou voltar aqui para a foto da nossa modelo. Chama-se média. Esse desfoque ele produz a média das cores da imagem ou da seleção. Ele tonaliza áreas, certo? Com base em uma cor média.
Eu gosto de utilizar imagens onde as cores do fundo estão com cores que não estão combinando tanto, tá? E principalmente em florestas, para dar uma tonalizada nas árvores. Eu vou utilizar nessa imagem aqui, olha como é que se faz. Vou fazer uma cópia da camada, né? Apertando Ctrl J. Vou fazer uma seleção do fundo. Vamos supor que eu acho que esse fundo está me distraindo. A quantidade de cores do fundo está distraindo. E aí a gente vai em Filtro, Desfoque, Média. Essa é a média de todas as cores da seleção que eu fiz. Agora é só mudar o modo de mesclagem para cor. E aí o fundo está muito mais neutro, né? Com a cor da média que eu fiz. Claro que eu não deixaria assim, a não ser que eu quisesse fazer esse efeito, mas eu mudaria a opacidade para alguma coisa no meio do caminho, ó, 0%, mas se a gente muda essa opacidade para uns 50%, a gente deixa o fundo mais organizado, tem variação de cor, mas não tanta. Então a gente consegue, ó, um efeito onde chama mais atenção para nossa modelo, porque o fundo agora está com a cor mais tonalizada. Agora vamos para o próximo desfoque, o desfoque de campo. Eu vou utilizar a mesma imagem também para desfocar só o fundo, mas dessa vez eu não vou fazer uma seleção. Eu vou fazer tudo dentro da galeria de desfoques, que é onde estão os novos desfoques. Eu vou aqui em Filtro, não é mais na aba Desfoque, a gente já viu todos, e sim na aba Galeria de Desfoques. E eu vou clicar em Desfoque de campo, embora, uma vez dentro da galeria de desfoques, eu possa acessar qualquer outro desfoque que tem dentro da galeria, que são os outros 4 que estão restando aqui. O desfoque de campo também é muito bonito. É um desfoque que eu gosto de usar para desfocar coisas no fundo. E aí, como é que eu vou fazer para desfocar só o fundo? É muito simples. Só tem um slide, que é o slide do desfoque, que ele está aqui. Você vai colocar onde você quer desfocar. Nesse caso, eu vou arrastar para cá. E vou fazer outros pontos, adicionar outros pontos onde eu não quero desfoque nenhum. E ele produz o degradê necessário entre a área que eu estou desfocando e a área que eu não estou desfocando. Então posso ser mais perfeccionista. Ó. Nessa aresta aqui eu não quero desfoque nenhum. Aqui também eu não quero desfoque nenhum. Já aqui eu quero desfoque. Nessa área aqui do sofá eu também não quero desfoque nenhum. E eu consigo produzir a sensação de desfoque no fundo, utilizando vários pontos de desfoque. E ele vai fazendo o degradê necessário. Então, desfoque de campo é um desfoque com muita qualidade. Olha como o desfoque fica bonitinho. E você faz esse degradê utilizando um ou mais pontos. O desfoque de campo e mais alguns outros desfoques dessa galeria de desfoques, a gente pode utilizar alguns efeitos aqui. Nesse caso, efeitos para produzir um buquê mais suave e deixar mais claros certos efeitos de bokeh. Então eu consigo, quando eu aumento aqui, ó, eu consigo fazer com que os bokehs brilhem mais. É muito similar ao desfoque de lente do vídeo passado. Aqui eu controlo esse intervalo, se eu quero que mais coisas brilhem ou menos coisas brilhem. E aqui eu consigo colorizar um pouco esse bokeh, muito sutil, mas ele está um pouquinho mais amarelinho. Não vou me ater muito a esse menu aqui, cabe a um vídeo mais especializado. Até porque na prática vocês vão utilizar basicamente esse slide aqui. Beleza? Desfoque de campo. O desfoque de íris, você seleciona uma região onde ele vai focar, pode ser por exemplo o nosso modelo, e o resto ele desfoca. E a gente tem aqui a quantidade de desfoque, tá? Que a gente mexe aqui, nota que tudo vai ficando desfocado, pode ser um efeito interessante. Você mexe a mesma coisa aqui, é similar, tá? Aqui você seleciona a região que você quer desfocar, ó, maior ou menor. Nesse caso aqui você pode selecionar girar. E aqui é o degradê entre a parte focada e a parte desfocada. Você pode fazer com que ele fique mais suave ou mais drástico, tá bom? E como os outros desfoques da galeria de desfoque, você pode selecionar outros pontos para ele também manter focadinho. Nesse caso ele está focando o rosto e está focando também esse sofá. Então é um efeito bacana, estou apertando o Del aqui, um efeito bacana para você utilizar nas suas imagens. O próximo, a inclinação shift, o tilt shift, eu vou utilizar outra imagem. Eu já tenho um vídeo bastante pausado e didático em relação ao vídeo do Tilt Shift, que é um efeito que certas lentes proporcionam e você pode usar o Tilt Shift para dar um efeito de miniatura. Você pode notar como agora, ó, parece que são carrinhos de brinquedo. Então está aparecendo no izinho em cima à direita como você faz isso. Mas para esse tutorial vou dar uma pincelada, vou mostrar só como você faz o efeito de desfoque. Estou clicando aqui nessa camada, cópia de segurança, vou aqui em Filtro, Galeria de Desfoques
inclinação shift ou tilt shift. E basicamente o conceito é, ele vai selecionar uma área para desfocar e as áreas abaixo e acima ele não vai desfocar. E aí basicamente você só tem aqui o desfoque, tá? Quantidade desfoca mais, desfoca menos, e a distorção e distorção simétrica, ele praticamente também não vai dar tanta diferença e basta você clicando para ver se fica melhor ou pior a sua imagem. Mas aí aqui eu consigo controlar, ó, a área que ele vai estar focado e a área que ele vai desfocar, e também o degradê, se é uma coisa mais ríspida ou se é uma coisa mais suave, uma transição mais suave. Vamos agora para o desfoque de demarcador. Eu vou voltar para o nosso carrinho. Esse é mais um desfoque muito específico. Assim como o desfoque de forma, né, do vídeo passado, ele vai desfocar não numa figura, mas no caso um caminho, tá? Eu vou utilizar aqui mais uma vez essa camada de fundo, né? A camada onde só tem o fundo da imagem, o carrinho foi removido, certo? Então, vou aqui em filtro, galeria de desfoques, desfoque de demarcador. Esse é mais um desfoque que vale um vídeo específico. Ele tem aqui um caminho, tá, que você está traçando. Eu vou até apagar esse caminho aqui, vou selecionar e apagar. E aqui em desfoque de demarcador você vai traçar o caminho que você quer. Nesse caso eu quero um caminho nessa direção aqui. E a gente vai ver que o fundo parece que está se movendo da direita para a esquerda, basicamente como aquele desfoque de movimento. Você vai controlar a velocidade, certo? E você vai mexer no estreitamento, ó. Você vai notar que ele tende a focar o que estava desfocado. No desfoque centralizado ele vai tentar puxar a imagem mais para o centro, e quando você deseleciona não, ele move mesmo as coisas de lugar. Nesse caso de movimento eu até aconselho você não mexer no desfoque centralizado. E você consegue, além de traçar outros pontos de desfoque, você consegue também modificar a reta, ó. Se você quiser um desfoque mais curvo, enfim, para casos muito específicos, eu já vi gente usando essas retas, não tão retas, mas curvas, em escadas rolantes, querendo desfocar o movimento de uma escada rolante, que ela tem um caminho e depois ela dobra, né? Então eles usaram essa ferramenta aqui. Enfim, você pode ser criativo com esse tipo de desfoque, desfoque de demarcador. Ok, saí da galeria de desfoques para mostrar o nosso último desfoque, o desfoque de giro. Eu vou utilizar a mesma imagem, só que agora eu vou para o carrinho e não para o fundo. Vou clicar aqui em filtro, galeria de desfoques, desfoques de giro. É um desfoque que simula o movimento circular, o movimento de giro. E aí eu vou usar aqui nessas rodas. Cliquei, reduzi o tamanho para o pneu e basta aumentar o ângulo, tá? Consigo fazer com que as rodas fiquem bem mais rápidas. Eu consigo mudar esse ângulo de desfoque aqui também, tá? Olha o antes, olhando para a roda antes e depois. Parece que ela está girando, né? Eu posso até diminuir um pouquinho para a gente ter ideia das bolinhas se mexendo. Antes e depois. Muito fácil, aqui a gente controla o tamanho, aqui a gente consegue girar, que nesse caso não vai fazer muito sentido, e aqui o degradê, se eu quero desfoque mais aqui e menos na parte das rodas, nesse caso não, eu quero um desfoque quase que completo, beleza? E um macete, para eu não fazer um novo ponto aqui e não ter as mesmas configurações, eu posso apertar Ctrl, Alt, clico e arrasto, e aí eu tenho uma cópia exata. E aí a gente vê antes do desfoque de giro, e depois parece que o carrinho está em movimento. Também já tem um vídeo explicando o desfoque de giro, está aparecendo no izinho acima à direita. Clique em OK. E se você ficou até agora, eu tenho um bônus para você. Tem mais um desfoque escondido aqui no Photoshop que eu aposto que você não sabia. Se você vem aqui na barra de ferramentas e chega aqui, ó, tem ferramenta desfoque. Serve para um desfoque mais rápido e localizado quando você quer, por exemplo, ocultar o rosto de alguém, algum rosto censurado ou alguma parte íntima, alguma coisa assim. Você simplesmente passa onde você quer desfocar e ele desfoca. Nesse caso eu estou desfocando o meu rosto, porque claramente eu sou o mais bonito da banda, né? Não que eu seja bonito, mas os outros três são horripilantes, e desfocando o meu rosto desse jeito eu consigo igualar a feiura dos 4 membros. Ufa! E aí a gente chega ao fim do segundo vídeo de uma série de 2 vídeos sobre todos os desfoques do Photoshop. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.